Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do Engenheiro Metalurgista. Dia do Engenheiro Militar. Dia Mundial da Homeopatia. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 31 graus, Cuiabá, Mato Grosso. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,84. Valor do euro, em baixa, R$ 6,39. Índice Bovespa, em alta, 3,12%, 127.795 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 4,8%, valendo R$ 482.730. IPCA, em alta, 1,31%, fevereiro de 2025. Taxa Selic, em alta, 14,25%, 19 de março de 2025. Valor do ouro, R$ 582,12. Notícias nacionais. Chanceleres do Paraguai e do Brasil se reúnem em meio à crise diplomática. Encontro ocorrerá nesta quinta-feira em Buenos Aires, antes de jantar oferecido a chanceleres do Mercosul por ministro de Milei. Lula condena restrições à Venezuela e cobra ação conjunta da América Latina. Durante seu discurso na cúpula da CELAC, realizada nesta quarta-feira em Honduras, o presidente Lula condenou sanções unilaterais contra países da região, como o embargo a Cuba e as restrições à Venezuela, além de mencionar a crise no Haiti como um ponto que exige ação conjunta. Tribunal de Contas da União aponta que o governo não combate assédio na maioria das universidades federais. A auditoria foi realizada em 69 universidades e constatou que 60% delas não possuem qualquer política institucionalizada para prevenir e enfrentar violações, deixando estudantes, professores e funcionários vulneráveis a situações de abuso e impunidade. Conselho de Ética aprova a cassação de Glauber Braga e deputado anuncia greve de fome. O placar foi de 13 votos a 5 pela cassação do mandato do parlamentar. Se o caso avançar após a votação nesse colegiado, caberá ao plenário decidir. O processo, aberto em 2024, foi em razão do episódio em que Glauber expulsou um integrante do Movimento Brasil Livre da casa aos chutes. STF valida a lei paulista que pune empresas por trabalho escravo. A norma prevê a cassação da inscrição do ICMS e estabelece sanções administrativas para estabelecimentos que comercializem produtos cuja fabricação, em qualquer etapa, envolva essa forma de exploração. Justiça Federal condena o ex-prefeito de Nova Friburgo Dermeval Barbosa Moreira Neto e o ex-secretário José Ricardo Carvalho de Lima por desvio de verbas públicas que ajudariam as vítimas das chuvas de janeiro de 2011. Aproximadamente 900 pessoas morreram nos deslizamentos e enchentes causados pelos temporais em diversas cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Eles foram condenados a 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Além disso, cada um deles terá de ressarcir os cofres públicos em aproximadamente R$ 171 mil. Os réus poderão recorrer em liberdade. Ministério Público Federal abre investigação preliminar para apurar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, instituição financeira pública ligada ao governo do Distrito Federal. O procedimento preliminar foi instaurado na terça-feira pelo MPF no Distrito Federal para constatar se há indícios de irregularidades na operação. Operação da Polícia Civil de Goiás, chamada de Jogada Marcada. Prende 6 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa especializada na manipulação de resultados em partidas de futebol. Um investigado está foragido. Segundo a polícia, um dos investigados movimentou, no período, mais de 11 milhões de reais. Entre os presos, estão um árbitro de futebol da Paraíba, um ex-presidente de clube do Ceará, 2 aliciadores e 2 ex-jogadores. Os nomes não foram divulgados pela Polícia Civil. Com suspensão do Plano Safra, estados recorrem a fundos próprios para financiar o agro. Durante o anúncio na última quinta-feira, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, afirmou que o novo fundo de investimento foi criado para atender 2 dos principais potenciais econômicos do Paraná, a força da agroindústria e o modelo produtivo cooperativista. Após flertar com R$ 6,10 pela manhã, dólar recua e fecha a R$ 5,84 com trégua de Trump, e Bovespa tem alta. Na gangorra global do mercado de moedas, a mensagem de Trump fez o dólar ganhar terreno em relação a pares como o euro e iene japonês, mas perder força na comparação com divisas emergentes. Sorteio de hoje da Mega Sena 2851 pode pagar prêmio de R$ 31 milhões. Ciência e tecnologia.
Além do lobo, empresa quer desfazer extinção de outros animais. Colossal Biosciences quer trazer mais 3 espécies de volta à superfície da Terra. Intenção da startup norte-americana é reverter a extinção dos mamutes lanosos, dos tilacinos e dos dodos. Para realizar esse feito, os cientistas usam DNA antigo, clonagem e tecnologia de edição genética para alterar os genes de animais que ainda habitam nosso planeta. Segundo a Lua, estudo analisou o asteroide 2024 PT5, chamado de Segundo Lua, durante sua recente passagem pela Terra. No último ano, o asteroide permaneceu em órbita ao redor da Terra por algumas semanas, quase como um satélite natural. Não é à toa que recebeu o apelido de Segunda Lua ou Mini-Lua. Um grupo de pesquisadores publicou um estudo que analisa sua trajetória e identifica algumas das características do corpo celeste. Titanic, documentário e modelo 3D trazem fatos inéditos sobre o naufrágio. Mapeamento submarino cria gêmeo digital do famoso naufrágio, revelando novos insights sobre a tragédia e preservando o estado atual dos destroços para gerações futuras. Crise climática pode provocar nova extinção em massa, diz pesquisador. Se a humanidade não conseguir reverter os efeitos das mudanças climáticas, a Terra pode sofrer uma extinção em massa, semelhante à do período Permiano. Quando cerca de 90% das espécies não conseguiram sobreviver às condições drásticas, segundo o pesquisador Hugh Montgomery, diretor do Centro de Saúde e Desempenho Humano da University College London. Na Inglaterra. Esportes. Brasil domina o Chile, vence por 1-0 e está na final do Sul-Americano Sub-17. Seleção perde muitos gols, vê goleiro chileno brilhar, mas atacante Del entra e decide. Definidos os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, etapa terá jogos de ida e volta, com previsão de início em 30 de abril. Chileno faz 2-0 e elimina Djokovic do Masters 1000 de Monte Carlo. Alejandro Tabilo, que havia derrotado o tenista sérvio no ano passado, repete a dose, desta vez, no Saibro de Mônaco, e avança às quartas de final da competição. Billie Jean King ganha estrela na calçada da fama de Hollywood. Ex-tenista norte-americana, de 81 anos, foi homenageada na categoria de entretenimento esportivo. Notícias internacionais. Papa Francisco recebe visita surpresa do rei Charles no Vaticano. Charles e a rainha Camila tinham a previsão de realizar uma visita formal de Estado ao Vaticano, mas adiaram os planos após Pontífice sofrer crise de pneumonia. Rússia acusa a Ucrânia de violar acordo ao atacar infraestruturas de energia. Ministério da Defesa diz que Kiev realizou 6 ataques contra instalações energéticas na terça-feira. Ataque com mais de 50 drones russos fere diversas pessoas e causa incêndios. Ofensiva atingiu ao menos 3 cidades ucranianas e causou diferentes focos de incêndios. Novo governo alemão concorda com medidas mais rígidas contra a imigração. Atos incluem a rejeição de solicitantes de asilo nas fronteiras. Espanha defende a aproximação da União Europeia com a China, mas fala em diálogo com Trump. O ministro da Agricultura espanhol, Luís Planas, enfatizou que Espanha e a UE têm parceiros comerciais em todo o mundo. E que a existência de um comércio multilateral baseado em regras é o que permite que todos comprem e vendam, algo que, segundo ele, é benéfico para as empresas e para os cidadãos. Banco da Inglaterra alerta sobre riscos das tarifas para a estabilidade financeira mundial. Comitê ressaltou que, apesar das recentes quedas nos preços dos ativos, o risco de correções acentuadas ainda é elevado. Perseguição policial acaba em acidente com feridos em rodovia na cidade de Newcastle, no norte da Inglaterra. Viaturas policiais tiveram danos graves, 2 pessoas foram presas. Com tarifas de Trump, China vê sua moeda despencar ao menor valor desde 2007. Segundo informações da agência Reuters, a moeda chinesa encerrou a sessão doméstica cotada a 7,34 por dólar americano, registrando sua cotação mais fraca em mais de 17 anos. A desvalorização ocorre em meio à intensificação da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Novo jato futurista da China causa discussões sobre aviação militar. Imagens do J-36 apareceram pela primeira vez nas redes sociais chinesas no final do ano passado, capturando rapidamente a atenção de entusiastas de aeronaves e analistas militares. A Autoridade de Aviação Civil da África do Sul concluiu que uma caixa onde estava um pinguim acabou atingindo os controles de um helicóptero e derrubou a aeronave. Em um acidente em 19 de janeiro deste ano, um piloto e 3 passageiros estavam a bordo. Ninguém ficou ferido, nem mesmo o animal. Bombeiro fica preso sob escombros após casa explodir nos Estados Unidos. Policiais com câmeras corporais registraram o salvamento em Illinois. Vítima sofreu apenas ferimentos leves e não houve relatos de outros feridos. Sobe para 124 o número de mortos em desabamento na República Dominicana. Teto da boate que cedeu caindo sobre vítimas deixou ao menos 155 pessoas feridas. Enchentes deixam casas submersas na Bolívia. A intensa temporada de chuvas, que começou no país em novembro de 2024, provocou fortes inundações na região nordeste do departamento de Beni, danificando casas e plantações.
o que deixou diversos moradores em situação de emergência. Inundações já deixaram pelo menos 55 mortos e afetaram mais de 500 mil famílias. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 837, o cometa Halley faz sua maior aproximação da Terra a uma distância igual a 5,1 milhões de quilômetros. Em 1815, o vulcão Tambora, na ilha de Sumbawa, Indonésia, começa uma erupção de 3 meses de duração, terminando em 15 de julho. A erupção, em última instância, mata 71 mil pessoas e afeta o clima da Terra nos 2 anos seguintes. Em 1912, o RMS Titanic deixa o porto de Southampton, Inglaterra, em sua primeira e única viagem. Em 1919, o líder da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata, é emboscado e morto por forças do governo no estado de Morelos. Em 1925, o Grande Gatsby de F. Scott Fitzgerald é publicado pela primeira vez na cidade de Nova York, por Charles Scribner Sons. Em 1953, a Warner Bros. Estreia House of Wax, o primeiro filme 3D de um grande estúdio norte-americano. Em 1968, o TEV Vaane, uma balsa da Nova Zelândia, afunda no porto de Wellington devido a uma forte tempestade. Das 734 pessoas a bordo, 53 morreram. Em 1991, uma rara tempestade tropical desenvolve-se no Oceano Atlântico Sul, perto de Angola, a primeira a ser documentada por satélites. Em 2010, um avião Tupolev Tu-154 da Força Aérea Polonesa cai perto de Smolensk, na Rússia, matando 96 pessoas, incluindo o presidente polonês, Lech Kaczynski e dezenas de outros altos funcionários. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.